Hoje, o tempo deu-lhe razão, se calhar muito antes de hoje. Como é que foi assistir a este processo, que conseguiu prever há tanto tempo? Bom, foi de facto triste, porque era algo que não era preciso ter nenhuma capacidade especial de previsão. É aquilo que qualquer manual de economia diria que provavelmente iria acontecer. A adoção de uma moeda muito forte, a moeda mais forte do mundo, pode-se dizer, por uma economia pouco competitiva, nunca dá bom resultado. E de facto não deu. Nós fomos endividando sem mecanismos de correção a esse endividamento, e quando falo de endividamento, falo da economia no seu conjunto, não apenas do Estado, mas no seu conjunto, famílias e empresas. São ambos os grupos são os mais endividados da Europa, e fomos progredindo nesse endividamento, e a bola de neve a arrastar-se, a crescer, até que um dia caiu. E se não fosse a crise financeira internacional, nós teríamos a nossa própria crise financeira passados por poucos tempos. Portanto, a crise financeira internacional só veio apressar aquilo que era inevitável para nós e tornar muito mais difícil, como é evidente, a correção depois dos problemas. Vamos então olhar para o título deste livro e para o alerta que pretende fazer dele. Há muito tempo que nós ouvimos tranquilamente no discurso político nacional dizer que somos um protetorado. Sem que isso cause grande incómodo a ninguém. Foi daí que nasceu este título? Foi, num certo sentido, porque a mim causa um enorme incómodo. Ver falar, como disse bem, com todo à vontade, protetorado, como se fosse uma coisa ligeira, que até tivesse alguma graça. Eu acho que não tem graça nenhuma, porque não é uma questão meramente ao nível da superestrutura política, é algo que tem a ver com a própria existência de Portugal como entidade cultural e histórica autónoma, e portanto causou um enorme incómodo, e foi um bocado devido a esse incómodo que eu decidi no final outubro do ano passado, começar a traduzir em livro algumas reflexões que já tinha feito e outras que entretanto foram surgindo, porque justamente penso que nós não podemos ficar satisfeitos nem resignar-nos a que agora e no futuro continuemos a ser um protetorado, porque a questão põe-se não é com a saída da Troika, nem com este problema de ajustamento. As condições que existem hoje na Europa para um país como Portugal é de facto sermos um protetorado durante muito tempo. Professor João Ferreira do Amaral, é a terceira vez que nós estamos sobre intervenção estrangeira, e as duas primeiras não tiveram nada a ver com o euro. Portanto, há alguma dificuldade de gestão deste país? Foram coisas diferentes. A primeira crise... O resultado é sempre o mesmo. Eu penso, curiosamente, a primeira crise que levou à vinda do Fundo Monetário Internacional, em 77, 78, não foi devido a dificuldades de gestão nossa. Foi devido a dificuldades enormes que o país atravessou. Não se esqueça que, além de um choque petrolífero muito grande, tivemos a vinda de retornados das ex-colónias, chega a 6% da população, e a integração disso tudo desequilibrou. Era inevitável que se tivesse equilibrado a economia e as finanças portuguesas. A segunda crise já é diferente, de facto, aí pode-se dizer que houve incapacidade nossa de prever algumas consequências de um segundo choque petrolífero que, entretanto, houve, e a terceira estava nos astros, porque era inevitável face ao enquadramento que a gente adotou. Agora, devo-lhe dizer uma coisa, e que penso que é relevante também para esta discussão. É que crises como a nós tivemos em 77, 68, 83, 84, alguns outros países, muitos países, pode-se dizer, tiveram durante a segunda metade do século XX. E houve programas de ajustamento por todo lado, dirigidos pelo Fundo Monetário Internacional, como os nossos foram na altura, e que eram programas duros, como os nossos foram, etc. Simplesmente não tinham um caráter especialmente nocivo deste programa atual, porque, de facto, embora duros, esses programas não instituem um protetorado. E este programa instituiu, de facto, um protetorado. Eu penso que isto é inadmissível dentro do espaço da União Europeia. A União Europeia deveria tornar impossível situações como esta. Mas a verdade é que não. E, portanto, enquanto que países fora da União Europeia, com programas muito difíceis de Fundo Monetário Internacional, não foram transformados em protetorado, nós, durante este tempo, fomos. E, com as condicionantes que existem para o futuro no chamado Tratado Orçamental, esse protetorado prolongar-se-á
muitos e muitos anos. Com a capacidade que vamos transferir para Bruxelas de controlar os nossos orçamentos? Sim, porque repara, o Tratado Orçamental obriga a que, se um país tem um déficit excessivo, um déficit excessivo não é só ter um déficit excessivo do ano. Também se inclui nessa designação o país tem uma dívida pública muito elevada, como a nossa é. O objetivo fixado já vem desde o Tratado de Maastricht para a dívida com um nível razoável de dívida pública de 60% do PIB, e nós temos mais que 120%, portanto temos mais do dobro. Ora, portanto, um país nessas circunstâncias, com o Tratado Orçamental, vai ter que reduzir a sua dívida pública no prazo de 20 anos para os 60% do limite, o que significa para já que é inexecuível nas nossas condições, isso toda a gente sabe. Em segundo lugar, e mais grave, é que enquanto o país estiver nessa situação, é de certa forma obrigado a aceitar aquilo que se chama eufemisticamente parcerias com as autoridades comunitárias, para elas nos fundos nos imporem políticas estruturais que achem mais relevantes para a nossa situação. Portanto, de facto, é um protetorado em termos de legislação, que não é só económica e financeira, pode meter-se também para a legislação laboral, ou até, quem sabe, para o próprio sistema educativo. Nós ouvimos no início deste processo o Governo dizer que no fim teríamos uma economia mais robusta, portanto a nossa economia tinha disfunções, estava muito assente em serviços, precisava de setores produtivos. Qual é o seu diagnóstico do que foi conseguido nestes 3 anos? Eu não acredito que estas políticas tenham esse efeito. Vai ver, para nós alterarmos a nossa estrutura económica, e temos que alterar, porque ela estava muito desequilibrada e continua muito desequilibrada, temos de fazer um grande investimento em setores dos chamados bens transacionáveis, ou seja, bens que podem ser exportados ou que concorrem no mercado interno com bens importados. E para darmos incentivo a esse investimento, só há um instrumento, em economia de mercado, só há um instrumento, que é a desvalorização cambial. A desvalorização cambial é que torna mais atrativo investir nos setores produtores de bens transacionáveis. As alternativas a isso ou não têm eficácia, ou quando têm, é em situação de protecionismo alfandegário, coisas desse género, que hoje não existem, e bem, dentro da União Europeia. Portanto, a questão é esta: nós só teremos uma alteração estrutural verdadeiramente da nossa economia ao fim, e não é de um momento para o outro, ao fim de algum tempo de investirmos muito, e para investirmos muito nesses setores, nos setores que interessam, não é na habitação e coisas desse género, que já investimos mais no passado, nesses setores que interessam, de bens transacionáveis, para investirmos muito, temos de dar um incentivo a isso. E o incentivo é a desvalorização cambial. Nós não podemos fazer estando dentro do euro. Nós não podemos fazer, por isso eu sou muito pouco otimista em relação às capacidades de nós reformarmos a nossa estrutura produtiva dentro do euro. Essa é, aliás, a razão fundamental pela qual eu considero que nós deveríamos sair do euro. Ainda hoje? Ainda hoje. Com que custos? Com os custos que forem, são certamente menores. Repare, isso é uma questão que muitas vezes não é bem considerada. Essa questão é sempre apresentada com muito dramatismo, sempre. Porque também tem o seu papel, esse dramatismo, se as pessoas não encaram outras alternativas. Não, mas repara, basta ver o seguinte: estes programas de austeridade, da Grécia e Portugal, fundamentalmente, são programas que tentam substituir a desvalorização cambial. Uma vez que não existe a desvalorização cambial, tenta-se provocar aquilo que se chama desvalorização interna. Ou seja, a redução dos rendimentos, em particular dos salariais, para reduzir os custos salariais, tornar a economia mais competitiva e por aí fora. Ora, o problema é que a desvalorização interna não substitui a desvalorização cambial. A desvalorização interna não dá maior incentivo aos setores produtores de bens transacionáveis. Ela corta tudo e, portanto, qualquer que seja o setor, não é especialmente incentivado. E, portanto, é muito mais penalizadora, é muito mais empobrecedora que uma desvalorização cambial e muito menos eficaz. Portanto, quando vêm dizer os custos, pois, mas uma desvalorização interna, para se atingir aquilo que nós precisamos de desvalorização, é brutal. Terá que ser brutal e não se consegue fazer, porque, evidentemente, a sociedade não aguenta, não? Inclusive na capa do livro explica-nos que vai fazer uma reflexão em torno das razões pelas quais devemos lutar pela soberania de Portugal contra aquilo que descreve como a ditadura europeia. Que mecanismos é que temos para fazer? Bom, o problema é que com o atual enquadramento comunitário temos poucos mecanismos. A minha visão do que é hoje, do que se pode considerar hoje a independência nacional, porque é um conceito que vai evoluindo ao longo do tempo, é que a independência nacional hoje, em que todos somos dependentes uns dos outros a nível mundial,
é gerir as nossas dependências face a objetivos nacionais. Ora, para gerir as nossas dependências económicas, financeiras, demográficas, inclusive, etc., para gerirmos isso precisamos de instrumentos. E são dois instrumentos fundamentais na área económica e financeira, são a moeda e o orçamento e as finanças públicas. Se um país não tem autonomia para regular a moeda e o orçamento, não tem instrumentos para se defender da globalização. E isso, para uma economia periférica, é especialmente importante. Por isso, eu penso que, na situação atual da Europa e daquilo que é a pressão das políticas centralistas europeias induzidas para a Alemanha, um país como o nosso não tem instrumentos verdadeiramente para decidir o seu destino. Teríamos de o fazer em conjunto, eventualmente com os outros países periféricos? Pois, mas a questão é que os objetivos de cada um são diferenciados, não é? E, portanto, o que está aqui mal do meu ponto de vista não é que as políticas europeias sejam viradas só, ou melhor, que se pudesse alterar que as políticas, em vez de ser viradas para os interesses da Alemanha, fossem virados para os interesses portugueses ou gregos, por exemplo. Não pode ser, porque o problema é que os interesses são muito diferenciados. E, portanto, políticas, seja a favor de uns ou seja a favor de outros, criam sempre descontentes. É claro que prevalecem os interesses mais fortes, que neste caso é a Alemanha. E, portanto, a Europa não pode funcionar assim. Isto é, a Europa cometeu um grande erro, o processo de integração europeia cometeu um grande erro, a meu ver, a partir de 1992, com o Tratado de Maastricht, chamado Tratado de Maastricht. Foi criar instituições que progressivamente se foram substituindo aos Estados. Isso é um erro brutal. A missão da União Europeia não deve ser essa. A missão da União Europeia deve ser ajudar os Estados a cumprir as suas missões num tempo de globalização. Mas ao tentar centralizar brutalmente muitas decisões, tirando aos Estados a sua capacidade de gerir os instrumentos, a Europa está a cavar a sua própria sepultura, porque evidentemente não se aceita. Quais são os aspectos, as circunstâncias dessa crise que prevê mais profunda a nível europeu? Eu penso que pode ser uma crise com contornos graves do ponto de vista político, porque, repare, em particular a zona euro dentro da Europa, e a Europa é fundamentalmente a zona euro tem sido sistematicamente, mesmo antes da crise, o espaço com maior, daqueles que se consideram a nível mundial os grandes espaços, com maior taxa de desemprego, persistentemente. E agora então, muito mais. E portanto temos aí, à partida, uma situação social complicada. Depois há países, isso é a média, depois há países como a Grécia, como a Espanha, que têm taxas de desemprego brutais e que não se aguentam, penso eu, durante muitas décadas. A nossa própria taxa de desemprego, a probabilidade inferior, também é difícil de sustentar durante décadas. Por outro lado, é um espaço com um crescimento económico muito baixo, mesmo antes da crise, não é? Nós éramos dos piores, mas mesmo assim a média da zona euro é um crescimento económico muito baixo. Portanto, um crescimento económico baixo, com altíssimas taxas de desemprego, numa altura em que se cava um grande fosso entre os países do Norte, chamados do Norte e do Sul, é o caminho para uma crise política europeia muito grave. Talvez é um dado que não é muito conhecido, mas é curioso verificar como o processo de convergência dos países mais pobres para os países mais ricos que vinha sucedendo e que foi um dos grandes sucessos da União Europeia antes de chamar a União, quando era a Comunidade Económica Europeia, seja a aproximação de níveis de vida dos países mais pobres e mais ricos, foi interrompida a partir da criação da moeda única. Dentro da zona euro tem havido divergência. Dentro dos países da União Europeia que estão fora da zona euro tem havido convergência. Portanto, a zona euro de facto criou uma situação de divergência e de conflito latente que eu penso que se pode tornar gravíssimo, principalmente se, além disso, vier uma crise financeira mundial que eu penso que será inevitável mais tarde ou mais cedo. Não é? Professor, em relação à situação política nacional, porque estamos a poucos dias do fim deste processo de ajustamento, ou pelo menos da presença assídua dos credores em Portugal, consegue dizer-nos que cenário é menos mau para Portugal? A chamada saída limpa ou um programa cautelar? Eu tenho muita dificuldade em comentar isso porque não sei o que é que significaria um programa, ninguém sabe o que é que significaria um programa cautelar, quem é que financia o quê, quem é que nos garante o quê e em que termos. Agora, é evidente que isso tudo depende justamente dessa condicionalidade. É sempre melhor que alguém, enfim,
nos ajuda em caso de dificuldade, ou que anuncie isso, basta muitas vezes anunciar isso para evitar que a especulação surja sobre a nossa dívida, mas a questão é estar a saber o que é essa entidade misteriosa, que não sabem quem seria, quereria em troca. Isto é, que condicionalidade é que obrigaria o país a prosseguir. Eu, portanto, penso que a questão não é muito importante, passa a não ser muito importante, porque vai ser certamente uma saída chamada limpa, mas continuaremos sob vigilância muito apertada, talvez menos ostensiva, mas a continuar a ser muito apertada, e essa vigilância muito apertada provavelmente terá como contrapartida uma ajuda, mesmo que não seja dito assim, uma ajuda em caso de crise. Mas é isso que se pode dizer, que sem conhecer mais não se pode dizer muito mais que isso. Os relatórios que conhecemos a semana passada, tanto do FMI como da Comissão Europeia, que se referiam ainda à 11ª avaliação, indicavam que Portugal tem que continuar com reformas estruturais. Conseguiu entender exatamente a que processos de alterações se referiam a estas duas entidades? Eu penso que o fundamental é as leis laborais. Eles querem muito maior flexibilização do mercado de trabalho. Mas com que objetivo? Inclusive, os patrões já explicaram que o atual Código Laboral não é um empecilho ao funcionamento da economia. Eu também acho que não portuguesa. E os estudos que se têm feito sobre isso provam não é. Mas essa é, digamos, a doutrina do Fundo Monetário Internacional, e como sabe, estas instituições têm uma doutrina, e enquanto não mudar essa doutrina, elas aplicam ou tentam aplicar em todo o lado. É mais, a meu ver, mais estranho e mais preocupante o que se passou com a Comissão Europeia nesse domínio. Porque a Comissão Europeia, no domínio das leis laborais, entrou por caminhos que eu penso que são inaceitáveis, porque a União Europeia é guardiã dos tratados, não só tem de respeitar, como é guardiã dos tratados, se quiser, do Tratado de Lisboa, que se desdobra em dois. E, claramente, os tratados apontam para que as leis laborais são da competência dos Estados-membros. E, ora, a Comissão estar a tentar forçar, através da sua presença na Troika, alterações de leis laborais, mais, inclusivamente com esta coisa estapafúrdia, que felizmente o Governo não vai avançar com ela, da alteração da lei das imunizações dos despedimentos sem justa causa. Além disso, não só viola os tratados, como vai afrontamento contra, a meu ver, o espírito da Carta de Direitos Fundamentais Europeia, que diz lá expressamente que os trabalhadores têm direito de se proteger dos despedimentos sem justa causa. Portanto, esta ação da Comissão, a meu ver, é muitíssimo preocupante, porque quando vier o tal contexto a seguir a nossa saída da Troika, do plano de ajustamento, o tal contexto em que vamos ter que cumprir as normas do Tribunal Constitucional e que vamos ter que fazer uma parceria económica, em particular com a Comissão Europeia, eu faço ideia do que a Comissão Europeia virá aí, com que agenda é que ela virá. Portanto, é para mim muito preocupante aquilo que tem sido a ação da Comissão Europeia. Pode ser que com as eleições haja uma mudança significativa, mas é, apesar de tudo, como essa mudança, apesar de tudo, é pouco provável, é algo muito preocupante para mim. Por todas as razões, vale a pena acompanhá-lo neste raciocínio em defesa da independência nacional.